Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo, ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para o Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade, no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Mais um podcast do Atlântico Shopping para você, sempre, gente, trazendo novidades, convidados especiais, empresários, nutrólogos, especialistas em área de medicina esportiva também, então a gente traz tudo. Hoje, gente, é um convidado muito especial. Além disso, é um amigo meu, é um parceiro que veio realmente falar de nutrologia. Ele que é, eu vou até ler, gente, porque é muita informação. Esse doutor aqui, além de famoso, é bonitão, com todo respeito ao meu Rodrigo, com todo respeito, mas, gente, além de tudo, ele é graduado em medicina na Universidade Estadual do Paraná, não é Passo Fundo, mas tem clínica lá. Ele também é pós-graduado em nutrologia, é também pós-graduando em hormonologia e também pós-graduando em medicina integrativa. Esse doutor é completo, a gente veio conversar, obviamente, sobre nutrologia, passo a passo, tópicos muito importantes. Eu quero que vocês fiquem aqui até o final, porque esse convidado é mais que especial. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo Marton, aqui no nosso podcast, falando sobre a nutrologia. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Vanessa. É um grande prazer aqui estar batendo um papinho contigo, né, e com todos que estão nos ouvindo aí, sobre a área da nutrologia, a minha área de atuação, né, e com foco principalmente em saúde, né, Vanessa? A gente sempre ouve falar muito de doenças e poucas vezes a gente acaba ouvindo muito o cuidado com a saúde, né? A importância do cuidado com a nossa saúde para prevenir justamente o surgimento dessas doenças. Então é um grande prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Que é isso que é o foco do doutor, porque ele é especialista nessa área e veio conversar um pouquinho sobre hormônios, né? A gente Exato. Pode começar, né, doutor, falando sobre essa questão do chip da beleza, se realmente de fato é da beleza mesmo. Muita gente tem dúvidas, né, sobre qual é a importância desse chip para o nosso organismo, e você, bem como, né, especialista nessa área, sabe como é o tratamento de dentro para fora nessa questão de hormônio. Conta um pouquinho para a gente. Perfeito. A questão do chip da beleza que você mencionou, esse nome, na verdade, esse termo, essa expressão, há relatos de que tenha surgido, né, tenha entrado na mídia aí, né, ficado de forma mais evidente, após divulgações da Hebe Camargo, que é apresentadora de televisão,
que há anos atrás ela teria utilizado esse implante e mencionou num programa o termo chip da beleza. E isso acabou tomando grandes proporções na mídia, a meu ver, de uma forma não tão adequada, né? Porque este é um hormônio, né, que nós não produzimos naturalmente, a mulher não produz, tá? Mas a indústria desenvolveu esse hormônio e ele tem, sim, algumas indicações clínicas para ser utilizado, né? Algumas delas, por exemplo, tratamento de patologias como endometriose, adenomiose, tratamentos da TPM, né, que é a tensão pré-menstrual. Então, nós temos algumas indicações clínicas para utilizar esse hormônio. E eu costumo dizer, Vanessa, que um dos efeitos colaterais, que seriam efeitos colaterais benéficos, né, para a maioria das mulheres, que as mulheres acabam gostando muito. Então, esses efeitos colaterais seriam uma melhora da composição corporal, né? O que seria essa melhora de composição corporal? Ele pode contribuir para uma melhora da massa muscular, né, a massa magra, e também pode contribuir para uma redução da massa de gordura, né, a gordura corporal. Então, por isso que eu costumo dizer que é um efeito colateral, né, mas que as mulheres acabam, obviamente, gostando desses benefícios do implante, né? E assim, quais são os tipos, né, de implantes que existem até no mercado? Assim, o que contém neles, a composição deles? Porque é como o doutor falou, não é para todo mundo. Perfeito. Tem, né, o doutor vai, faz uma anamnese, né, faz exames de sangue para ver o que né, a mulher vai precisar. Exato. E qual é o tipo de implante para se colocar. Tem diferença entre um e outro? Perfeito. Na verdade, o implante ele é mais uma maneira de realizarmos a reposição hormonal. Certo. Né? Existem outras vias, a via transdérmica, que é através de géis, a via intramuscular, que é a aplicação de injeções, né, intramusculares, a via oral, né, e a via através de implantes subcutâneos, que não é uma novidade, apesar de parecer muito, né, pelo que a gente vê na mídia, algo que ficou muito evidente, muito popular, muito, né? Popular, né, exatamente. Vanessa? Mas, na verdade, os primeiros relatos de implante, né, que foi o implante de testosterona, que é um hormônio que nós, homens e mulheres, produzimos, há relatos a primeira forma de repor o hormônio de testosterona foi através de implante, em torno de, acho que a década de 40, 1940. Então, é algo antigo, né, que por N questões, que muitas vezes a gente acaba não sabendo exatamente, acabou não sendo utilizado depois de um tempo, e agora, né, hoje no Brasil, já há alguns anos, isso acaba sendo está sendo mais divulgado. Né? Então, respondendo a sua pergunta, existem alguns tipos, né, de implantes. Existem os implantes que são inabsorvíveis, né, que eles têm uma duração de 12 meses agindo no organismo, e são implantes que são necessários, após esse período, a sua retirada. E os implantes inabsorvíveis, que eles têm uma duração de 4 a 6 meses agindo no organismo, tá? Que eles são, como o nome já diz, totalmente absorvidos pelo organismo. Ok? Então, esses implantes, eles podem ser compostos, né, por algumas substâncias que são hormonais, uma delas, como nós já falamos, a testosterona, a própria gestrinona, tá? O estradiol, né, um hormônio importantíssimo para a mulher, para a saúde da mulher, para o homem também, né? Progesterona, outro hormônio importantíssimo, né? E outras substâncias não hormonais, como o NADH, que é o NAD, o famoso NAD. Tem outras substâncias como a oxandrolona, também é um hormônio que pode ser administrado, né? Tem indicações clínicas para isso. E nós temos uma série de outras substâncias que podem ser administradas através de implantes subcutâneos. E através também de consulta, de exame, porque não adianta fazer as coisas vou tomar, que falam, né, vou tomar uma oxandrolona de tantos miligramas a mais, mas nem, porque se vende, né, a gente sabe que se vende, né, a porta fechada, exatamente, né, então tem os anabolizantes, que eu acho que não é o nosso foco do nosso bate-papo, que, né, mas é uma realidade que acontece. Então, né, o doutor está aqui para isso, para enfatizar que pode sim, tem, né, indicações clínicas para se fazer, só que tudo com, né, exames, consultas, uma avaliação detalhada. Realmente,
os implantes ou qualquer outra forma de administração de substâncias hormonais ou não hormonais, elas dependem, né, Vanessa, como você disse, de uma avaliação, a gente precisa saber o histórico clínico desse paciente, Exatamente. a presença ou ausência de sinais e sintomas clínicos, uma avaliação criteriosa de exames laboratoriais, exames de imagem, para ver se de fato aquele paciente, aquele homem ou aquela mulher necessita, né, do implante ou de uma outra forma de administração dos hormônios. Porque não adianta só a gente querer, a gente tem que saber se a gente pode. Exatamente. Né? Não basta querer. Não né? basta querer. E também não basta poder, tem que saber se isso é bom para a sua saúde. Vai trazer benefícios, é bom para a sua saúde. Perfeito. Né? A gente tem que ter essa consciência, uma consciência, né? Uma consciência, além de mental, mas uma consciência sadia do teu próprio corpo. Porque a coisa mais importante, é o que eu sempre digo, doutor, a coisa mais importante nessa vida, além de Deus, é claro, em primeiro lugar, é a nossa saúde. Porque sem saúde a gente não tem nada, gente. E é por isso que a gente, né, eu venho aqui com vários entrevistados maravilhosos, inclusive, doutor, para falar de saúde, porque é um cuidado de dentro para fora que a gente tem que ter para que a gente realmente tenha a longevidade. Que é um tema, né, que é um tópico que a gente sempre fala, né, doutor? Sim. E você cuida de muitos pacientes justamente para você fazer um tratamento a longo prazo e realmente ter esse resultado de, né, de saúde, de vida, de bem-estar e, consequentemente, a estética ela vai vir, né, como consequência de um resultado que você vem, né, traçando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Eu costumo dizer, Vanessa, que saúde é o nosso maior bem, né? Maior bem. Nosso maior tesouro. Então a gente precisa cuidar bem desse tesouro. E para viver, e o que você assim indica pra gente, fala pra gente assim de hábitos saudáveis, o que você pode destacar pra gente viver bem melhor, além, né, de obviamente, né, ter um doutor como você na nossa vida para, né, nos ajudar aí nessa caminhada, mas o que você pode destacar, né, no nosso lifestyle do dia a dia? Olha só, Vanessa, quando a gente fala de longevidade, você tocou num ponto bem interessante, né? Longevidade, se nós formos olhar a definição, né, no dicionário, por exemplo, longevidade remete a mais tempo, correto? Na medicina do estilo de vida, a medicina preventiva, né, que é a medicina que eu atuo, nós entendemos o conceito de longevidade um pouco mais do que isso. Né? Longevidade não é só viver mais tempo, mas sim viver com qualidade de vida. Né? Perfeito. E qualidade de vida depende do nosso trabalho, né, do que a gente vem fazendo ao longo da vida. Né? Então, o que eu prego muito em consultório com os pacientes, a gente trabalha com alguns pilares da longevidade saudável. Quais seriam eles? Primeiro deles, um sono reparador. Não tem como pensarmos em saúde, em qualidade de vida, em longevidade, se nós não dormirmos bem, né? O nosso sistema metabólico, ele precisa de um momento de descanso para que no outro dia ele esteja eficiente, recuperado. Perfeito. Né? Então, um sono que não seja reparador, fica difícil a gente prosseguir pensando só em longevidade, em qualidade de vida. Então, primeira coisa, um sono de qualidade. Certo. Segundo fator, uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Hoje em dia, com os fast foods, né, com os alimentos mais práticos, a gente acaba deixando, né, de priorizar essa alimentação mais saudável. Então, um segundo pilar seria uma alimentação saudável. A prática de atividade física, né? A prática de atividade diária, física né? Diária, regular, né? Isso é essencial. Lembrando que a atividade física ela estimula nosso metabolismo como um todo, a massa muscular. Então, isso é importantíssimo para a produção hormonal do nosso corpo também. Certo. Né? Terceiro pilar, quarto pilar, aliás, combate aos níveis de estresse, né? A saúde emocional. Isso é um tema que eu acho que a gente vai deixar até para um próximo programa. Sim. Porque assim, né, não falando do doutor, mas é muito fácil a gente falar assim, seja menos ansioso, seja menos estressado, fica mais calmo, vai acabar com a tua saúde mental. Aí eu te pergunto, como é que a gente resolve isso, homem? Do jeito que nós estamos nesse século XXI. Né? Tudo bem, todo mundo tem problema, óbvio. Claro, né? Até Jesus Cristo teve um monte até morrer, mas enfim, eu digo, como a gente consegue mentalmente, né, falando,
conseguir combater esse item, essa pirâmide, para a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada mentalmente. Cara, isso é uma discussão que a gente fica aqui 3 horas debatendo, né, Vanessa? Porque, olha, até para mim, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, o doutor sabe, tenho energia a mim, já acordo a 320 por hora e durmo também na bateria ali nível 1, porque o cansaço ele já elevou. Sim. Mas realmente eu sou ansiosa, eu sou estressada e eu não consigo, né, hoje, né, eu falo por mim, ter esse equilíbrio. Certo. É uma coisa assim que, né, não adianta a gente mentir. Podcast é pra gente bater papo, claro, discutir, né? E é uma coisa que realmente, pra mim, é muito difícil. Mas não é só para você, né, Vanessa? Isso, como você disse, é um tema extremamente vasto, né? Ficaríamos horas, né? E todos nós estamos submetidos a eventos estressores do nosso dia a dia, né? Não tem quem não esteja, né? Agora, a grande questão é como você questionou, né? Como podemos lidar com isso? Exato, resolver, né? Pelo menos um equilíbrio. De fato. Né? Então, são várias estratégias, né, que sim, nós podemos abordar num outro momento, mas existem várias estratégias que a gente pode fazer, incluir na nossa rotina, no nosso dia a dia, para tentar amenizar esses níveis de estresse, né? Porque estresse é gerador de inflamação no corpo, né? E tudo que nos inflama, né, uma inflamação mais crônica, isso tende a contribuir para o desenvolvimento de doenças. Então, eu diria que é um dos pilares mais importantes, talvez, da longevidade humana, né? É o combate aos níveis de estresse. Mas tem mais um pilar aí que nós, de certa forma, acabamos falando aqui, né? Que é o equilíbrio, a suplementação, né? Para manter o equilíbrio hormonal. Então, muitas vezes é necessário a gente suplementar vitaminas, outras substâncias, e suplementar ou repor, como alguns preferem dizer, alguns hormônios para estabelecer o equilíbrio. Certo. Né? Então, esses são os 5 pilares da saúde, né? Da saúde mental, física e eu digo até mesmo financeira, porque tudo é um investimento. Com certeza. Né? Porque para você, né? Vejamos, né? Se alimentar adequadamente, ter um nutricionista, ali um combo de alimentações saudáveis, você tem que também consumir mais, investir mais. Verdura, legumes, oleaginosas, enfim. Aí é papo também para um outro podcast. E também a questão do estresse, também da questão, né, dos metabolismos ali, das alimentações dos manipulados, né, que você, né, também indica, com certeza, né? Inclusive eu tenho, né, manipulados do doutor que eu tomo até hoje, né, metitolato, selênio, meticobalamina, selênio, vitamina. Gente, é um combo assim que eu tenho que realmente são, né, vitaminas, a gente não tem anabolizante, tem tudo natural, né? Porque eu fiz exames, né, adequados, exames completos e o doutor viu que realmente eu precisava desses tipos de vitamina e é isso que é o cuidado de dentro para fora. Exatamente. Mas não é só isso. Não é só isso. É o que o doutor explicou aqui, são os pilares para você realmente ter uma longevidade e ter um equilíbrio, né, mental, físico, para que você continue no dia a dia, né, tendo saudável, né? É um grande desafio, né, Vanessa? Eu acho que... para mim, vou te falar bem a verdade, para mim doutor, principalmente nessa questão de ansiedade, estresse mesmo. Eu imagino. Né? E a gente entende, e é um desafio para todos, né, Vanessa? Não sei se falam que é mal do século. Muitos utilizam, né, até a Manu tá aqui essa expressão. É mal do século, Maga. Né? O Maga também, filho, 7h30 da manhã já tá ali, ó, trânsito, BR, acelerado. Aqui tu quer saber a autorização das vias todas em Santa Catarina com esse homem aqui. Porque é o que eu converso, assim, sabe, doutor, com vários empresários, enfim, empreendedora, porque aqui o foco do podcast do Atlântico Shop é esse, o meu, e as pessoas sentam e falam, a ansiedade, a síndrome, o trabalho excessivo. Aí tu fica pensando, como é que nós vamos equilibrar tudo isso, Exato. gente? Realmente é o grande desafio que nós temos, mas... é possível, né, Vanessa? É possível, né? Fácil, nem sempre é fácil. O doutor tem algum tipo de assim, agora vamos para as perguntas pessoais. Vamos lá. E aí, doutor, você se sente hoje um homem equilibrado nesse tópico? Vanessa, fala a verdade. Vamos, claro. Estarmos 100% todo momento, isso não. Isso não existe, eu acho, isso né? Não existe, né? Vamos ser realistas. Obviamente, eu, como qualquer outra pessoa, estou submetido a eventos estressores, a ansiedade. Hoje, claro,
tendo um pouquinho de conhecimento, a gente tem instrumentos para tentar amenizar isso, para eu tentar amenizar isso no meu dia a dia também. Até porque se eu prego isso, eu busco isso com os meus pacientes, Você precisa viver isso. Preciso viver isso. Perfeito. Né? Então, nem sempre é fácil. Né? A alimentação saudável, isso eu tenho como hábito já há muito tempo. Mas, obviamente, eu tenho meus momentos que eu acabo comendo algo que não seria tão saudável. O importante é que isso não seja rotina, né? Todos nós vamos ficar estressados em alguns momentos, mas a gente não pode se manter naquele estado. Né? E esse é o ponto. Esse é o ponto. E como que o doutor consegue, assim, ter mais esse equilíbrio, ser mais forte nesse sentido? Perfeito. Eu, particularmente, utilizo estratégias assim, fazer coisas que me dão prazer. Né? Uma leitura é algo para mim prazeroso, então momentos que eu estou um pouco mais estressado, um caminhar, né, no jardim, um caminhar beira-mar, enfim, algo que me dá prazer, isso como consequência procura me estabilizar um pouco mais. Então, para mim, essas são as estratégias que funcionam, né? Não que necessariamente seja que vai funcionar para você. Né? Exato. Mas você procura realmente se favorecer de algo que você gosta, para que você tenha esse prazer, eu digo, momentâneo. Mas é um equilíbrio para você continuar, né, vivendo uma vida melhor, mas também priorizando as coisas que mais te deixam feliz. Com certeza. Acho que esse é um ponto bem legal, né, que a gente, né, bateu esse papo aqui no primeiro bloco com o doutor, porque muita gente às vezes me pergunta, eu faço entrevistas sempre aqui, né, vocês acompanham com várias especialidades na área de saúde, e esse é um ponto que a gente bate muito na tecla, que como a gente consegue equilibrar o nosso nível de estresse emocional ou as nossas síndromes, porque é síndrome do pânico, exato, é síndrome da ansiedade, é distúrbio mental, né, de bipolaridade. Perfeito. Que já, né, fiz bate-papos aqui nesse sentido, e a gente tem que realmente fazer seguir nesse conselho do doutor, fazer algo que a gente gosta, algo que te dá prazer, te motive. Te deixe feliz, para que você continue tentando, né, viver, né, com os 5 pilares mais equilibrados. A gente vai para um breve intervalinho e já volta conversando com o Dr. Rodrigo Marton. Até já. Então, pessoal, esse aqui é o nosso espaço que a gente tem dedicado ao portal Carlos Maganin dentro do Atlântico Shopping. É rádio e TV web e um portal de notícias, mas também tem espaço para gravações de podcast, para você ter a estrutura completa dentro do Shopping Atlântico, com conforto, com segurança e também com a qualidade aqui desse ambiente preparado para você. Então, não perca, www.portalcarlosmaganin.com.br, lá tem as notícias, tem o link para a rádio, para a TV web e também para você que quiser anunciar aqui no portal Carlos Maganin, tem lá o link para você ter o nosso telefone para anunciar dentro do portal, certo? Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Voltamos para o segundo bloco do podcast Atlântico Shopping, conversando aqui com o doutor Rodrigo Marton, especialista em nutrologia. Doutor, a gente conversou bastante sobre ansiedade, saúde, hormônios, implantes e, né, a gente aí batendo papo, surgiu essa dúvida sobre os hormônios em si, eles causam câncer? Ou algum tipo de contraindicação que prejudique a saúde?
Olha, uma pergunta bem polêmica. Já vai mais uma hora de podcast, acabou o programa aqui nesse tópico. Olha, essa pergunta que muitos fazem, Vanessa, às vezes, amigos na consulta, pacientes, enfim. Todo mundo tem esse medo, eu acredito que tem. Vanessa. Então, assim, essa questão do hormônio causar câncer, né? A gente precisa entender, assim, de onde surgiu, talvez, de onde começou tudo isso. Teve um estudo realizado, que é o WHI, tá? Em que foi realizado alguns anos atrás, né? Em que ele foi analisado que mulheres que estavam em reposição hormonal com algumas substâncias específicas lá, né? Que a gente vai mencionar aqui daqui a pouco, quais os possíveis efeitos colaterais dessa reposição hormonal realizada nesse grupo de mulheres a longo prazo. Então, o que se observou no final desse estudo? Aliás, ele foi interrompido... Nesse estudo clínico mesmo, né? Clínico, exatamente. Então, foram utilizados hormônios que não são hormônios hoje utilizados na reposição hormonal, chamados de hormônios bioidênticos. Então, foram utilizados hormônios que, por exemplo, um deles era derivado, né, utilizado, era feito adquirido através da urina de éguas prenhas. Né? Você tá brincando? Então, foi lançado esse medicamento, inclusive, né? Ainda acho que talvez exista no mercado, mas hoje não utilizado mais. Porque a Anvisa, obviamente, não aprovou. Pois né? Então, foi uma análise utilizada com essas substâncias, né? E que, de fato, eles tiveram, inclusive, que interromper este estudo, porque houve, de fato, uma maior incidência de câncer, né, de mama, maior incidência de eventos cardiovasculares, tá? Então, a partir desse estudo, utilizando esse tipo de hormônio, né, criou-se um grande alarme na medicina, né, nos médicos, na medicina no mundo inteiro, né, que a reposição hormonal aumentaria as chances de ter câncer. De desenvolver câncer. Mas vamos deixar assim claro até para os ouvintes, mas com esse tipo de teste, né? Isso. Que não está sendo mais, não foi feito por laboratório e nem está sendo vendido para os humanos, certo? Isso foi, então foi um estudo assim, Vanessa, só para a gente entender melhor, utilizando substâncias que na época era indicado, né? Havia indicação médica, utilizava-se esses hormônios, tá? Tu pode falar os nomes? Não, né? É o Premarin, né? Não tem problema, a gente pode falar, né? O Premarin era um deles, tá? Certo. Então, que era, né, produzido pela indústria farmacêutica, tá? Mas ele era derivado, então, né? Do animal. Do animal. Perfeito, entendi. Hoje em dia, quando nós falamos de reposição hormonal, já não se utiliza, não deve se utilizar mais essas substâncias. Hoje nós temos os hormônios isomoleculares, alguns dizem os hormônios bioidênticos, que são hormônios que têm a estrutura semelhante a que nós produzimos. Né? Semelhante aos humanos, não aos animais. Não aos animais. Tá. Né? Então, aí surgiu, né, essa grande questão da possibilidade da reposição hormonal levar ao surgimento, a maior predisposição ao desenvolvimento do câncer. E isso perdurou, né, na ainda comunidade perdura, né? médica, exato. Na comunidade médica isso perdurou durante anos e ainda, infelizmente, isso tem um peso, né, essa ideia ainda um peso significativo, mas já temos uma série de trabalhos, de artigos científicos demonstrando não um aumento da incidência do câncer com a reposição hormonal, mas o contrário. Uma redução da incidência de câncer com a reposição hormonal. Caramba, né, utilizada que legal. hoje. Ou seja, é o efeito inverso. É o efeito inverso. Só que não é divulgado, tá? Infelizmente. Não é. Não é, né, Vanessa? Não é. A gente sabe que infelizmente não é. Então, a gente acha importantíssimo que as pessoas tenham essa informação, né? E procurem ajuda, né? As mulheres, os homens também, né? Procurem ajuda. Né? Porque... Exato. Hoje a gente entende que a reposição hormonal, baseada nesses trabalhos, ela não só reduz, né? Não só pode reduzir a possibilidade de desenvolvimento, né, da incidência de câncer, como também de outros eventos cardiovasculares, de infarto, né, eventos neurológicos. Exato. Então, ou seja, a reposição hormonal ela vem para trazer sim benefícios e contribuir
para a saúde. E não tem contraindicação, então, pelo contrário, ele trabalha a favor da saúde e protege de uma forma preventiva até o câncer. Ou eu estou falando besteira? De certa forma, sim, não está totalmente errado o que você falou, mas existem sim contraindicações, né? Por isso que aquilo que nós mencionamos no primeiro bloco, a importância da avaliação de cada paciente. Sim, perfeito, né? perfeito. Por exemplo, você, mulher, Vanessa. Pode até falar de mim o exemplo que você foi lá no seu consultório, né? Eu não tenho, né? Com aqueles exames que você fez, por exemplo. Exato. Né? Mas talvez você poderia ter alguma contraindicação. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Uhum. Um nódulo na mama, um nódulo comprovadamente maligno, né? Perfeito. Um câncer de mama, por exemplo. Isso seria uma contraindicação hoje absoluta para realizar uma reposição hormonal. Tá? Entendi, Então, esta é apenas uma das contraindicações. Por isso é importantíssimo o profissional, o médico, ele fazer uma avaliação bem criteriosa. Uma avaliação até laboratorial, com exames de sangue, né? Porque não é uma avaliação tá aqui, não apenas isso. Exato. Né? Laboratorial, muitas vezes a gente precisa lançar mão de exames de imagem, né? E óbvio, o que nós falamos agora, a avaliação clínica criteriosa, né? Observar o histórico desse paciente, o histórico familiar, o histórico pessoal, para saber se de fato é possível a gente iniciar ou não uma reposição hormonal nesse E doutor, até surgiu essa dúvida agora, você falando, né, da questão do câncer. Isso pode ter a ver com a genética, com a ancestralidade do paciente? Olha, outra pergunta bem interessante. Não está nos nossos tópicos, mas é uma dúvida assim que eu sempre tive. Certo. Hoje o câncer ele é uma patologia que é muito estudada, né? Hoje nós entendemos que sim, existem muitos dos tipos de cânceres, existem um componente hereditário, né? Isso já comprovado, mas por muito tempo pensava-se que isso seria um dos maiores fatores, né, que poderiam levar ao desenvolvimento de um câncer. Hoje a gente já consegue entender através dos trabalhos mais recentes que os fatores externos ambientais, aí a gente entra num outro assunto que tem ligação, num outro patamar, que seria a epigenética. O que significa isso? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente pode ter um gene. Eu posso ter um gene herdado dos familiares, né? Relacionado a um tipo de câncer específico ou alguma outra doença, correto? Mas esse gene que eu herdei, ele pode permanecer silenciado por toda a vida e eu não vir a desenvolver a patologia, a doença, mas esse gene pode acordar, vamos dizer assim. E o que pode acordar esse gene? Meu estilo de vida, né? Perfeito. Nós falamos do estresse, né? A maneira como eu conduzo a minha vida na alimentação, se eu sou sedentário ou não sou, se eu cuido da minha qualidade do sono, né? Se eu utilizo demasiadamente bebidas alcoólicas, tabagismo, enfim, os fatores externos, a maneira como eu gerencio ele isso. Pode acordar. Ele pode acordar. Entendi. Ou então ele pode ficar silenciado por toda a vida, mas para isso também a gente consegue, doutor, descobrir antecipadamente com os próprios exames de sangue laboratoriais? Existe alguns testes, alguns exames laboratoriais que avaliam alguns genes específicos, alguns genes que já foram descobertos. Por exemplo, existe um tipo de câncer de mama que existe um gene que pode ser analisado através de exames. Mas existem várias outras patologias, não apenas câncer, que hoje ainda não se dispõe, muitas vezes, de um exame específico, mas a gente já compreende que, independente do resultado desse exame, né, isso não vai mudar a minha maneira, a necessidade do meu cuidado. Né? Certo. Mesmo que você nunca desenvolva, vamos colocar assim, você tem que ter esses 5 pilares que a gente falou do primeiro bloco para a gente manter isso por toda uma vida. Isso é prevenção. Isso é prevenção. E você trabalha dessa forma, né, doutor? Exatamente, Vanessa. O foco é esse, né? É a gente cuidar da minha saúde hoje, para que eu consiga realmente envelhecer com qualidade de vida. E falando nisso, doutor, a gente tem a gente até falou nisso, acho que ano passado, que eu até falei um pouco no Instagram, mas a gente vai deixar aqui gravado, cientificamente falando, porque é uma questão muito importante que eu descobri através de você, sobre
os resultados, é bem importante isso, Manu, porque tu também ela faz muitos exames laboratoriais, senão ela vai saber. Os resultados dos exames de sangue têm valores de referência. Só que, gente, esses valores de referência não são valores de referência que você pode se basear se você está saudável ou não. E o doutor vai explicar como e por que disso. Cara, isso daí é maravilhoso. Eu descobri, sabe como? Naquela tua palestra que você fez lá na Clínica Santé. Ah, sim, claro. E aí lá, e depois no teu consultório e tal, que eu entreguei um monte de exames, 50 mil exames para ele avaliar, e ele me explicou sobre esses pontos de valores de referência ali, que aquilo dali não é que não seja base, mas não é base. Pensar na prevenção. Pensando na prevenção. Exato. Né, doutor? Isso que você falou, esse ponto é bem interessante, Vanessa, porque a gente, o nosso dia a dia de atendimento, a gente vê muito isso. Os pacientes, muitas vezes, eles chegam, né, relatando que os exames anteriores estavam todos normais, né? E aí a gente tem que explicar o quê? De fato, o que nós observamos quando a gente pega um resultado de exame laboratorial, lá tem um valor de referência, como você falou, isso, no cantinho, tá? Aquilo lá são valores, então, baseados em quê? Em estudos, né, em que pegou-se um grupo, uma população, né, de uma faixa etária até outra. População grande. Né? Muito. Exato. Tipo censo, muitas pesquisas, né? Isso aí, que incluiu vários indivíduos, né? E na análise daqueles indivíduos, por exemplo, um grupo, o menor valor para aquele estudo, para aquele exame foi X, e o maior valor, um outro grupo conseguiu atingir um maior valor Y. Exato. Então a referência foi de X a Y. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo mais prático. Vamos pegar a dosagem do hormônio testosterona. Perfeito. Tá? Lá, se você olhar no valor laboratorial de referência, teria lá, no homem, por exemplo, isso pode variar dependendo do laboratório, tá? 200, o que seria normal, de 200 a 900, tá? Se a gente passar a analisar isso aí, como que eu posso ter dois indivíduos de uma forma mais simples, tá? Dois indivíduos, um com 200 e o outro com 900, e dizer que ambos... É normal, os dois. 200 e 900, sendo que é uma diferença enorme entre 200 e 900. Exato. Né? Então, hoje a gente já entende que, de fato, aquilo é um instrumento que nos auxilia, né? Que é uma base, eu acho, né? Base, mas você estar com seus exames dentro daquela referência, isso não é sinônimo de que você esteja completamente saudável. Né? A gente precisa correlacionar, que é o que é o mais importante, os seus sinais e sintomas clínicos, né, que podem sugerir a necessidade de uma suplementação, de uma reposição, ainda que você esteja dentro de um intervalo de referência. Considerado como normal. Tá? Então, resumindo, nós não podemos nos basear única e exclusivamente pelos valores de referência. E aí, isso daí tu consegue avaliar dentro do resultado, né, de cada exame. Isso. E tu consegue equilibrar, porque tu vai ter só a base de números, mas você sabe, né, como especialista na área, o que é bom para o homem e para a mulher. Para a mulher. Exemplo, explica, por exemplo, nesse exemplo do homem, entre 200 e 900, o que seria, doutor, excelente, bom para o nível de testosterona nesse tipo de exame? Existem alguns guidelines, né, que é o que nos norteiam, né, que seriam os níveis ideais para o homem, por exemplo, nessa questão da testosterona. Alguns guidelines, eles mencionam valores ali, que seria o ideal, né, para um homem ali de meia idade, por exemplo, entre 600, 800, né? Perfeito. Mas isso, ainda assim, isso é muito relativo, né? Porque, como nós falamos agora, né, os exames, eles não podem ser utilizados aquilo como o principal fator. A grosso modo. A grosso modo, tá? Eu posso ter um paciente com 600 de testosterona, por exemplo, e ainda estar sintomático,
né, com sintomas clínicos sugerindo uma deficiência dessa substância. Mesmo que ele esteja com valor de referência 600, exemplo, mais ou menos. Um exemplo, né? O que é comum eu observar, às vezes o paciente com um valor 500, já peguei muitos pacientes com valores laboratoriais de sangue, né? Isso. 500 e completamente sintomáticos. Sintomáticos Com sintomas, né, que sugerem, que predizem aí a deficiência do hormônio, da substância. Sério? Sim. E a gente entende isso de que forma, Vanessa? Na verdade, o exame de sangue, especificamente, que é o que é mais utilizado para dosar muitas substâncias, né, hormônios e outras substâncias, eles nos mostram uma realidade não tão precisa, porque eles mostram o que está no sangue. E o que importa para o nosso corpo é o que está chegando dentro da célula. Então, cara, que doido. Exato. Então, boa parte... E como é que a gente vai saber o que está chegando dentro da célula se o resultado do exame de sangue comprova aquele número? Por exemplo, uma questão importante aqui. Hoje nós não dispomos ainda em laboratórios de uma tecnologia para saber o que está chegando dentro da célula. Não temos ainda, eu acho, não né? Temos, nenhum, acho que nem nos Estados Unidos, né? Eu acho que ainda não. Então tá. Só para saber se nós estamos na atualidade da tecnologia. Exato. Então hoje a gente tem algumas maneiras de avaliar isso, que é através do sangue, como nós falamos, através da saliva, através da urina, né, para dosar principalmente a parte hormonal. Saliva acaba sendo mais preciso. Então, alguns exames eles são um pouco mais precisos, mas o que é mais comum, que a gente vê na prática, que é o exame de sangue, ele é um resultado parcial do que pode estar acontecendo dentro da célula. Então, por isso... Cara, que coisa minuciosa. Tipo assim, é um estudo mesmo. É um estudo, realmente. Tipo, tu tem que se especializar naquele paciente, entrar... Vou até colocar de uma forma na metáfora do negócio. Na célula do cliente, do paciente, no sangue ali dentro, para tu encontrar algum tipo de divergência, enfim, né? Fazer uma correlação. Fazer uma correlação. Exatamente. A gente ali, os números, eles são apenas um dos pontos a serem analisados. Iniciais. Agora, né? De fato, será que esse número, né, essa quantidade que eu vejo num exame, é a quantidade que está chegando dentro da célula para agir? Aí é a questão. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. E aí tu consegue, assim, dentro do seu estudo, tu consegue identificar como que está chegando a célula no sangue? Essa identificação ela é baseada, primeiramente, claro, o primeiro ponto é a questão do exame. O segundo, a gente tem que avaliar toda a parte metabólica do paciente. Será que existem fatores internos ali, uma inflamação que está dificultando a chegada desse hormônio dentro da célula para de fato agir? Então, às vezes, a gente precisa corrigir outros fatores sem necessariamente a necessidade de uma reposição do hormônio. O hormônio pode estar numa quantidade suficiente, mas ele não está agindo de forma correta. Então, a gente precisa melhorar o cenário ali do paciente. Gente, olha, isso para mim é assim... eu não consigo nem mais continuar porque a gente não tem tempo mais hábil para isso. Mas eu acredito que a gente, nesse primeiro programa, doutor, fechou com chave de ouro, porque isso para mim ano passado foi novidade. Eu acredito que para muita gente também seja. Se o doutor tiver, né, pode até pegar meu exame, fica à vontade, eu, né, assino embaixo, né, mostrando, né, para as pessoas esses valores de referência. Sim. O que a gente pode, né, realmente identificar, né? A gente não consegue identificar, mas o doutor consegue identificar, porque às vezes, como, né, o doutor falou, é por esse início que você consegue, mediante esses valores, saber se o paciente vai precisar de uma reposição hormonal ou só uma suplementação. Exato. Que foi o meu caso. Exatamente. Tu só me suplementou. Exatamente. Né? No nosso primeiro, no início do nosso tratamento, nós vamos continuar. O território. Mas que isso também não é o suficiente. É uma. Né? Às vezes né, o paciente precisa de mais. Com certeza. Né? Mas assim, é o que eu tô falando. Vamos limpar a primeira casa. Vamos limpar a casa. Vamos organizar a nossa casa. Organizar a nossa casa para que. Você trouxe um exemplo bom agora. Né? Organizar. Às vezes a necessidade é organizar a casa, tá? E não entrar com o hormônio necessariamente. Nesse primeiro momento. Né? Gente, ficamos por aqui. A minha próxima entrevistada já chegou. Só um pouquinho, meu amor. Gente, olha só.
Muito legal esse bate-papo, eu espero que vocês tenham gostado bastante, né, dessa nossa entrevista aí com o Dr. Rodrigo Marton. Ele vai sempre vir aqui, a gente tem outros tópicos, não deu tempo de falar tudo, eu já imaginava que não ia dar, porque é realmente um assunto que todos nós precisamos saber, todos nós precisamos ter nas nossas vidas, aprender e viver com isso. Então, nada melhor do que você iniciar com essa consulta, o doutor faz a anamnese do paciente, vê quais são os tipos de, né, do dia a dia do paciente, o que a pessoa faz, o que o paciente não faz, para, né, o doutor entender qual que é a rotina, né, do mesmo, fundamental isso, e começar um tratamento, né, saudável aí, um tratamento que você, né, possa, né, continuar uma vida muito melhor do que você já tem. Se você não tem uma vida muito melhor, principalmente na questão da saúde, agora é a hora, tá? A gente vai deixar os endereços que o doutor atende na Oswaldo Reis em Itajaí, atende em Itapema também. A gente vai deixar, doutor, os endereços aqui, o telefone, o Instagram do doutor, para quem quiser também entrar em contato e, né, marcar uma consulta, enfim, né, ter mais informações, tá, doutor? Muito obrigada, Rodrigo, te agradeço, né, esse bate-papo, foi muito importante, acredito que também está sendo muito importante para quem assiste. Eu que agradeço, Vanessa, foi maravilhoso aqui bater esse papo com vocês. Até a próxima, né? Até a próxima. É sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada. Um beijo pra vocês, gente. Até semana que vem. Valeu! Fala, galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então, a partir de agora, a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora, a gente está com um portal aí para levar notícia, informação. E, claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo. Ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para a Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade, no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente.